Olá! Hoje é domingo especial, domingo de Páscoa. Eu sou Suzana Barelli e trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. E eu vou falar para vocês. No Paladar são duas matérias. A primeira, uma degustação que eu amei organizar com 18 vinhos tintos para harmonizar com bacalhau. E a segunda é uma reportagem sobre os dados da OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, sobre como foi o mercado em 2024 no mundo, e não foi muito bom. Das degustações, teve uma degustação que eu adorei participar, que foi com um sommelier sul-africano, divulgando a região e na qual eu tinha que fazer um blend e meu vinho ficou medonho. Além disso, tem o projeto do Jazz em Casa, que é um projeto da Casa Natura Musical, em que a carta de vinho é de minha autoria. Tem a comemoração do Dia do Malbec, que foi comemorado na quinta-feira. Malbec é a grande uva argentina. Tem muita coisa legal, eu comentei na CBN. Tem o início das comemorações dos 40 anos da vinheria Percusse. E adiantando, lembrando para vocês, quinta que vem tem o grande Premium Tasting, que é um evento também que eu participo e que eu vou contar para vocês com mais detalhes. Confere aqui. Eu adoro quando tem degustação no Paladar. Dessa vez eu propus um tema que é tintos para harmonizar com bacalhau. Tem gente que pode achar uma heresia, combinar tinto com um pescado. Mas em vários casos dá certo e foi esse o objetivo dessa degustação, que vocês podem conferir agora só no online, a matéria saiu na quinta-feira. E o interessante é que a gente aproveitou um guia de receitas do Paladar para sugerir que receita podia combinar com cada vinho específico. O segredo aqui é escolher tintos que não tenham um corpo muito grande para não sejam vinhos encorpados que vão passar por cima do pescado, ser vinhos com poucos taninos. Então, por exemplo, uma variedade como a Taná, nem adianta testar que não vai combinar com bacalhau. Mas a Pinot Noir, que tem poucos taninos, ou Magamé, várias uvas assim mais levinhas, vamos dizer assim, elas combinam sim com o pescado. Vale também apostar em harmonização regional, ou seja, uma receita de uma região de Portugal com um vinho dessa mesma região, que em geral dá certo. E foi esse o desafio que eu coloquei para os 3 degustadores que participaram, que foi o Gianni Tartari, o Rodrigo Lanari e o Felipe Campos, que tiveram esse desafio de provar esses 18 vinhos e a gente pensar junto nas receitas que combinam. Para quem quer escolher o seu vinho tinto, tá aí um guia importante para esse almoço de domingo de Páscoa. Na Levafilosofia, eu trago os dados da OIV, que é a organização que cuida dos países produtores de vinho do mundo, reúne todos os dados de produção, de consumo. Ela fez uma coletiva de imprensa nessa semana e contou um dado que a gente já desconfiava e a queda foi um pouco maior. O consumo de vinho no mundo caiu 3,3% em 2024. A gente está vivendo essa infeliz constatação que tanto o consumo quanto a produção também está caindo. A queda da produção se dá muito mais a fatores climáticos, as tais mudanças climáticas que afetaram bastante os países produtores de vinho. Dos dados da OIV, além dessa queda de consumo, você tem a Itália volta a ser o maior produtor, o ano passado era a França, tem sempre quase uma disputa entre França, Portugal e Espanha entre os maiores produtores de vinho naquele ano. Esse ano é a Itália. A Espanha continua como o país que tem mais vinhedos em extensão, seguido pela França. Em terceiro lugar, não é a Itália, é a China, que é o terceiro maior país em extensão de vinhedos. Eu conto um pouco desses dados todos e conto também que Portugal, já que a gente está falando de Páscoa e a gente quando pensa em Páscoa pensa muito em vinho português, Portugal mantém os dados do seu país com maior consumo per capita. Isso não é mérito apenas dos portugueses, mas dos turistas que vão para lá e que tomam muito vinho. E para aproveitar, eu só conto para vocês que aqui na minha taça é um vinho do Porto, porque na Páscoa eu abro mão do chocolate, mas eu não abro mão do vinho do Porto. E nessa semana teve estreia de um projeto que eu acho muito legal, mas eu sou um pouco suspeita, que chama Jazz em Casa. É um projeto da Casa Natura Musical que acontece toda quarta-feira e a ideia é jazz por cantores brasileiros. A estreia foi com a Gaia e com Jacques Morelenbaum numa banda maravilhosa, cantando o Trem das Cores de Caetano Veloso, foi o máximo. E a ideia é tudo Brasil. Então assim, o menu tem vários ingredientes brasileiros e a carta de vinho, que eu comentei que foi a primeira carta que eu fiz na vida, ela é baseada em vinhos brasileiros. E aí eu aproveito para contar um pouquinho do que foi o desafio de montar uma carta de vinho
com essa premissa, com a necessidade da casa de show. Primeiro, eles queriam uma carta muito enxuta, então são 10 vinhos, só 2 espumantes. Vocês me conhecem, eu colocaria muito mais espumantes. E o meu desafio foi conseguir reunir produtores que conseguem ter o vinho em São Paulo e com um preço compatível para o negócio dar certo. É um papel diferente porque a ideia, eu tive que me preocupar também com a logística. Tem produtor, por exemplo, que só conseguia enviar para a casa de shows, no mínimo, um pedido de 3 caixas. Isso fica inviável. Então, assim, eu me debrucei por um outro lado dessa indústria do vinho, que eu gosto tanto, que é de conseguir rótulos legais, interessantes, com um preço que seja legal para o consumidor. O vinho mais barato chega na carta por R$ 92 ou R$ 94, se eu não me engano, e o mais caro é 210. Então, a ideia, assim, era fazer uma carta com preços entre 100 no máximo 200, e com a logística que conseguisse ter um valor compatível com a casa de shows. Quem for lá é toda quarta-feira, e depois vocês me dizem o que vocês acharam da minha sugestão. Tem espumantes, brancos, tintos, rosés e, claro, laranjas, tá? Tá aí o Pantone das cores do vinho em 10 garrafas. Essa semana teve um evento que eu adorei participar, por mais que eu acho que o meu resultado foi desastroso. O sommelier Luso Teso da África do Sul, ele veio para o Brasil para promover o destino da África do Sul e também para promover uma vinícola que chama Klein Constância, que é uma das vinícolas mais tradicionais, mais antigas da África do Sul. E ele trouxe na mala algumas garrafas de um vinho 100% Cabernet Sauvignon, outros 100% Merlot e outros 100% Cabernet Franc. O desafio era a gente misturar um pouco de Cabernet, um pouco de Merlot, um pouco de Cabernet Franc e fazer o vinho. Eu, claro, na teoria, tinha certeza que o melhor vinho era 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot e 20% de Cabernet Franc. Eu fiz isso e meu vinho foi um desastre. Quem provou até tentou ser simpático, falando que o vinho estava bom, mas o vinho não estava. Então, assim, esse exercício ele é muito legal porque torna a gente mais humilde. No meu papel, eu tenho que criticar muitos vinhos, avaliar. E quando você tem que fazer o vinho, você percebe como é difícil a vida do enólogo. Ou pelo menos, para mim, é muito difícil. Porque na teoria, essa porcentagem tinha que estar perfeita e foi um desastre. Mas eu fui recompensada porque depois disso teve um almoço harmonizado, foi na mercearia do francês, com os vinhos da Klein Constância. E o final era um vinho que eu adoro, que é um vinho de sobremesa, que chama Vin de Constance. É um vinho, um moscatel, nossa, muito untuoso, muito legal. É um vinho muito legal, é um dos grandes exemplos de como a gente pode ter bons vinhos de sobremesa. Essa semana também tem o Dia do Malbec, que foi comemorado na quinta-feira. E a Malbec é uma uva que tem muito a ver aqui com o mercado brasileiro. Na verdade, assim, é uma uva que tem muito a ver com o mercado argentino, mas que o brasileiro consome muito. O brasileiro entende e gosta da Malbec. E eu acabei dedicando o dia na CBN, que eu trouxe um comentário sobre curiosidades do Malbec. Por exemplo, o vinhedo mais alto de Malbec na Argentina é a quebrada de Humachuca, acho que é assim que fala, fica no norte da Argentina, e é um vinhedo plantado a 3.850 metros. Outras coisas do Malbec. 75% do Malbec elaborado no mundo, ele vem na Argentina. O Malbec mais caro que eu consegui achar, não sei se é o mais caro, mas é o que eu consegui achar, é o Estrela 1977 da Weinert, que é vendido apenas na vinícola por $2.500. Tem várias outras curiosidades da Malbec, tem área de plantio, tem, por exemplo, que a Malbec é uma variedade que é permitida em Bordeaux. As pessoas não lembram, mas das 6 uvas do corte bordalês, a Malbec é uma delas, junto com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot e Carmener. Que mais? Sim, tem várias curiosidades da Malbec, que é essa uva que sempre vale abrir uma boa garrafa. Ah, e você sabia também que tem Malbec em branco? É uma coisa que é uma tendênciazinha. Tem algumas vinícolas, a Trivento é uma delas, que faz um Malbec. Ela vinifica como vinho branco e é um Malbec quase transparente. Queria contar também para vocês que começou a comemoração, ou as comemorações dos 40 anos da Vinheria Percussi. A Vinheria Percussi é um restaurante italiano em São Paulo, no qual quis o destino que eu tivesse muita conexão com a casa, que hoje é tocada pelo Lamberto e pela Silvia Percussi, que são 2 irmãos.
A vinheria, ela começou, eu conheci a vinheria quando eu estava começando a ser jornalista, e a vinheria era muito mais simples e eu escrevia de economia. E com o passar do tempo, a vinheria foi ganhando áreas mais gastronômicos e principalmente a carta de vinhos, ela foi crescendo em qualidade e isso coincidiu muito com a minha mudança de carreira, de sair da economia e ir para o vinho. E eu meio que acompanhei esse crescimento da vinheria, então é um restaurante que eu acabo tendo muita identificação. Quando eu trabalhava na Prazeres da Mesa, várias degustações aconteciam na vinheria Percussi, então assim, tem muita identificação. E quando eu penso assim, nossa, um restaurante que conseguiu chegar aos 40 anos, isso me dá muito orgulho, né? A gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil, tem enfrentado a Covid, então é mais difícil ainda. Então é isso. Parabéns a todos os Percussi por essa história que vocês escrevem na gastronomia e também no mundo do vinho. E eu termino esse vídeo contando do Premium Taste. Premium Taste é uma degustação que eu vou liderar na quinta-feira dessa semana agora, dia 24, junto com o Galdo Graziani e com a Gabi Monteleone. É um evento que eu confesso para vocês que desde que eu soube que existia, eu sempre quis ir e eu nunca consegui compatibilizar a minha agenda com a agenda do evento. Ele começou Chile ou Argentina, não lembro, depois cresceu para o Peru e agora está fazendo a sua estreia em São Paulo, que é isso daí, que é nessa quinta-feira no Sheraton. O que é o Premium Taste? É uma super degustação, são quase 40 vinhos, cada vinho apresentado por seu enólogo ou pelo representante da vinícola e harmonizado com comidinhas. E cabe a nós três ali do palco organizar essa degustação, conduzir a degustação, provar os vinhos e detalhe, é uma degustação às cegas. É um super evento, se alguém ainda estiver interessado, eu vou colocar aqui o link de onde comprar ingressos, mas assim, tô super feliz de ter sido convidada para esse evento. Muita notícia nessa semana de Páscoa, né? Para vocês ouvirem nesse domingo e começarem não a segunda, que é feriado, mas a terça-feira, entendendo o que foi notícia no mundo do vinho. Deixo aqui, com esse vinho do Porto, meus votos para que vocês tenham uma Páscoa muito feliz, com muito significado. E até semana que vem.